Vamos para a palavra? Porque a palavra de Deus é boa, maravilhosa, viva, eficaz. E eu tenho certeza que Jesus vai falar ao seu coração nessa noite, porque desde o momento do louvor, eu sinto muito forte no meu espírito que Jesus quer nos levar para algo mais profundo, para algo novo nessa noite. Amém? Amém? Sabe que essa é a primeira mensagem que a gente faz nessa série de mensagens, que ela engloba todo o Ministério de Juventude. Eu preguei essa mensagem ontem para os adolescentes, nós estamos pregando hoje para a galera jovem, e a gente está fazendo essa série de mensagens muito legal, escrita em conjunto. É isso mesmo, escrita em conjunto, então tem muita coisa legal. Como assim escrita em conjunto? Normalmente, por exemplo, antes o Tiger pregava, escrevia o sermão dele, eu pregava, escrevia o meu sermão. Agora a gente escreveu essa série juntos, pensamos essa série juntos, porque a gente está andando em unidade, e essa é a primeira série de mensagens que a gente faz como Juventude Deep. Salve de palmas. Será uma série de 3 partes. E a primeira parte chama-se Prepare-se para Avançar. Dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Tem alguém que está afim de avançar aqui pelo reino de Deus ou não, mano? A vida do crente é para frente, velho. O crente não fica parado no tempo, o crente sempre avança. E hoje a gente vai dar uma olhada na palavra de Deus. E o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito de avanço. Feche os seus olhos no seu lugar, vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado. Obrigado por mais um sábado, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado pelas pessoas que estão aqui, obrigado porque o Senhor as trouxe até aqui, obrigado porque o Senhor as conduziu até aqui, Pai, obrigado porque nós sabemos que Teu Santo Espírito está dirigindo esse culto, Pai, obrigado porque nós sabemos que Jesus é o dono da igreja, e a gente sabe que tudo que a gente faz é para a Tua honra e para a Tua glória. Jesus, que nessa noite nós possamos ser tocados, transformados pelo Teu Santo Espírito, e que possamos sair daqui mudados, convencidos da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Valeu, é isso aí, olha só. Você vai abrir em Êxodo capítulo 14, por gentileza. Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 15 primeiro, e depois a gente vai trocar uma ideia. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Dá uma glória a Deus. Diga ao povo que marche. Guarda essa parada numa caixinha, a gente vai precisar dela daqui a pouco. O que está acontecendo nesse trecho? Vamos trazer o contexto? É bastante texto para a gente ler, então eu não vou ler todos os textos, só alguns pontualmente. Mas todo mundo, até quem não é crente, conhece um homem chamado Moisés. Moisés é provavelmente o personagem do Antigo Testamento mais famoso. Moisés é extremamente famoso, todo mundo conhece Moisés. Ontem eu fiz uma pesquisa de campo, é óbvio que praticamente ninguém conhecia, mas como aqui tem uma galera mais velha, eu sei que aqui o pessoal vai conhecer. Quer ver? Quantos aqui já assistiram uma animação, um desenho chamado O Príncipe do Egito? Levanta a mão, por favor. Como que era a música do Príncipe do Egito? Canta a música aí. Tem aquela música que ficou famosa, o Marcelo ficava cantando essa música. Então, o Príncipe do Egito conta a história do Moisés, passava até no SBT, passava o Príncipe do Egito. Enfim, só os tiozão vão lembrar agora do Príncipe do Egito. Conta a história do Êxodo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo israelita estava sendo escravizado, estava sendo subjugado no Egito. Veja bem, a gente precisa entender qual é o peso disso aqui. Não é simplesmente um povo sendo subjugado, não é simplesmente um povo sendo escravizado, é o povo da promessa, é o povo de Deus, são os descendentes de Abraão. Em Gênesis você vai ver que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele teria um filho, que seu filho seria uma grande bênção, e que do seu filho viria uma grande nação, que eles iriam para uma terra, para a terra prometida, certo? E que da sua descendência viria a salvação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que começa em Abraão. Pois bem, a sua descendência virou uma grande nação, mas agora
ao invés da terra prometida, eles estão no Egito sendo escravizados. A Daiane falou a respeito de contexto político, e que a política nos envolve, e realmente nos envolve, e na verdade a gente viveu um tempo que a gente precisava que as pessoas estudassem mais sobre política, e soubessem um pouco mais sobre política, mas agora eu acho que também está tudo extremamente politizado, e tudo já virou polarização, então a gente precisa encontrar um equilíbrio nessa parada aí. Quem sabe a gente não faz uma série de mensagens, algo assim, falando sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Estado e política, sem partidarismo. Mas, o contexto do que está acontecendo lá no Egito é muito simples. É a maior potência da época, irmão. Os caras eram simplesmente incríveis. Os caras eram absurdamente desenvolvidos. A gente olha para trás, a gente acha que nós somos altamente desenvolvidos por causa da tecnologia da internet, e realmente isso é tudo muito legal, mas para aquela época o Egito era uma potência. Exemplo, a Ju subiu aqui e falou, glória a Deus, estou sem máscara usando batom. Sabia que as mulheres começaram a usar maquiagem no Egito antigo? Olha só, glória a Deus pelos egípcios, não é verdade? O mundo ficou mais bonito, mas olha só, tem até um amigo meu hoje aqui de maquiagem, não vou falar quem é, mas... Não vou contar quem é. Mas eu fico com a vontade de falar agora quem é. Brincadeira. Não é porque ele se machucou, gente. Ele teve que cobrir o machucado. Olha só. É sério, não é brincadeira não. Os egípcios construíram as pirâmides, construíram a esfinge, construíram tantas coisas que são mistérios até hoje para nós. A galera não sabe muito bem como essas coisas aconteceram, como eles chegaram nessas construções. Mas eles eram extremamente desenvolvidos, eles eram uma potência militar da época. Só que o povo hebreu, que estava sendo escravizado, o povo começou a fazer filho, começou a crescer, então o faraó ficou com medo. E ele começou a pensar assim, poxa, se eles começarem a se multiplicar muito, eles podem um dia se armar e fazer uma revolução armada, se voltar contra nós, e por causa do número deles, eles podem nos derrotar. Então, impulsionado pelo diabo, impulsionado por Satanás, o faraó, ele dá um comando, e ele fala o seguinte, todo mundo que nascer homem, todo bebê, é para matar. E ele mandou o exército executar os bebês homens. Misericórdia, meu irmão, misericórdia. Mas tem um ensinamento aqui também, presta atenção, guarda isso. Toda vez, isso é extremamente importante e atual, toda vez que você perceber um ataque do inimigo contra uma nação, você vai perceber que esse ataque é extremamente ferrenho contra as crianças e os adolescentes, porque é o futuro da nação, porque são os próximos formadores de opinião, são aqueles que vão influenciar, são aqueles que vão ocupar os lugares, as posições de influência. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que as nossas crianças assistem e com aquilo que está sendo bombardeado nas nossas crianças. Mas uma mãe conseguiu proteger o seu bebê. E ela conseguiu proteger o bebê Moisés. Você sabe disso, você conhece a história. Só estou lembrando você, talvez tenha algum visitante aqui que não conhece direito a história. Então a gente precisa trazer o contexto. Ela conseguiu proteger o baby Moisés. Só que ela conseguiu proteger o baby Moisés somente por 3 meses. É muito difícil esconder um bebê, imagina. Meu filho vai nascer em agosto, imagina, chora de noite, chora de manhã, quer mamar, um monte de coisa. Ela conseguiu esconder por 3 meses, ela conseguiu fazer isso por bastante tempo até. Só que chegou uma hora que não deu mais. O que ela fez com o baby Moisés? Colocou num cesto e ela colocou o baby Moisés no rio Nilo. E ela então manda a irmãzinha Miriam ir vigiando aquele cesto no rio Nilo. Coincidentemente, o cestinho com o baby vai parar justo perto do palácio onde a princesa, filha do faraó, estava tomando banho no rio. A primeira coisa, então, que a gente aprende com essa história é que não existe coincidência, meu irmão. Não existe coincidência. Para o crente, tudo está dentro do plano de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Eu te provo. Logo no primeiro capítulo, quando a gente vai ler o livro do Êxodo, a Bíblia fala que nasceu Moisés, que era um bebê especial aos olhos de Deus. Eu estou olhando aqui para um monte de gente que é especial aos olhos de Deus. Isso significa que Deus tem um plano. Deus tem um plano. E Deus já tinha um plano para a vida de Moisés, porque Deus queria que o Moisés fosse o libertador do povo. Então Deus já estava separando Moisés. Moisés não vai à toa parar
na família da princesa. Ele vai para a família da princesa porque ele precisava ser um homem extremamente inteligente, extremamente capaz. Os egípcios, eles começaram essa parada de conhecimento dos astros. Eles tinham uma escrita avançada, eles gravavam a história. Então Moisés precisava ser um homem extremamente capaz, porque Deus sabia o que queria fazer com ele. Deus sabia onde queria colocar Moisés e como queria colocar Moisés. É por isso que ele precisava passar pelo Egito, porque o livro de Hebreus nos confirma que Moisés era conhecedor de toda a ciência do Egito. Moisés era um cara inteligentíssimo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender também é que para cumprir com o plano de Deus tem que ter preparo. Porque tem gente que procura e fala assim: eu sou chamado para ser pastor, Davi, olha, eu sou vocacionado, Davi, eu quero ir, me chama e tal. Eu falo assim: então se prepara. Não, veja bem, Davi, quando eu abrir a boca o Espírito Santo vai me usar. Amém, o Espírito Santo vai te usar, glória a Deus. Mas sem preparo, meu irmão, não adianta. Tem que ter preparo, tem que ter estudo, tem que ir para cima. Independente se você é chamado para ser pastor ou não, a gente sabe muito bem que sucesso na vida é quando a oportunidade se encontra com o preparo. Tem gente que perde a oportunidade porque não estava preparado para ela. Posso ouvir um amém ou não? Tem que estar preparado, irmão. Você tem que estar preparado. E aí quando a oportunidade aparece, você consegue abraçar. Mas a gente sabe que Moisés ficou 40 anos no Egito. Ele comete um crime no Egito, ele mata um cara, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua nacionalidade. Ele mata um cara que estava oprimindo um hebreu. E ele foge, e ele vai para o deserto. E no deserto ele fica mais 40 anos. Deus já havia tratado da parte técnica com Moisés. Agora Deus precisava tratar de uma outra parte. Moisés vai para o deserto, ele protege uma mulher, aí essa mulher o apresenta para o seu pai, que era um homem chamado Jetro. Essa mulher chamava Zípora, e ele se casa com ela, ele tem filhos, e agora ele passa 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas, administrando o rebanho de Jetro, porque mal sabia Moisés que ele se tornaria o pastor do maior rebanho do Antigo Testamento. Presta atenção, onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu li o texto do diga ao povo que marche. Só estou te dando o contexto, porque depois você sabe que Moisés, ele tem experiência com Deus, ele tem experiência da sarça ardente, Deus o chama, Deus tira ele de onde ele está, leva ele para o Egito, ele começa a confrontar o faraó obviamente não ia liberar o povo de qualquer forma, então Deus começa a usar Moisés, tem as 10 pragas, enfim, no final das contas você sabe que o povo saiu do Egito de cabeça erguida. O povo saiu do Egito de cabeça erguida, o povo levou ouro, o povo levou prata, o povo saiu do Egito marchando, não saiu escondido, não saiu no meio da madrugada, eles saíram à vista de todos. Mas, algo acontece, porque quando o povo está marchando no deserto, o faraó desiste de liberar o povo. Então ele junta o seu exército, ele junta os seus carros de guerra, a Bíblia fala, usa esse termo, carros de guerra, sabe por que carros de guerra? Porque isso era uma parada tecnológica para a época, era puxado por 3 cavalos, é por isso que o exército egípcio era tão brutal assim. Como é que você para 3 cavalos vindo a milhão na sua direção? Não era todo mundo que estava preparado para um combate como esse. Então ele pega seus carros de guerra e ele marcha em direção ao povo. E ele marcha em direção ao povo e ele fala, a gente liberou essa galera, mas chega, nós não vamos mais liberar esse pessoal não. Agora, não era mais escravizar, ele está levando o exército, ia ser um massacre. O povo se depara então, porque eles chegam diante do Mar Vermelho, eles estão diante do mar, na frente deles, Mar Vermelho, atrás, o exército egípcio. E aqui a gente já tem uma questão que a gente acabou de falar. Presta atenção, Deus tinha um plano, e Deus sempre teve um plano. A questão é, o povo não sabia disso, mas tinha alguém que sabia, que era Moisés. Porque Moisés tinha relacionamento com Deus. Deixa eu te falar um negócio, nada do que acontece ao nosso redor pega Deus de surpresa. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do que está acontecendo hoje, mas Deus já sabe o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã. Deus é o princípio, o meio e o fim. Deus é o alfa e o ômega. Deus ele não está preso na história, ele não está preso no presente igual eu e você. Tudo que a gente consegue enxergar é o agora. A gente só consegue ver o que a gente está vendo hoje, agora, na minha frente, os meus amigos, no culto. Por mais que a gente saiba que existe um amanhã, o amanhã é incerto. A gente não tem controle sobre o amanhã. Quem tem controle sobre o amanhã é Deus, porque foi Deus que criou o ontem, o hoje e o amanhã. Posso ouvir um amém ou não? Então Deus tem um plano. Deus tem um plano.
Deixa eu te falar um negócio, pandemia, coronavírus, não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia dessas coisas que iam acontecer. Nada do que está acontecendo ao nosso redor, a gente vê notícia, caos, guerra, Rússia, Ucrânia, meu Deus, guerra nuclear, será que vai ter? Terceira Guerra Mundial? E agora? O que está acontecendo? Mano, São Paulo e Corinthians amanhã. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia de todas as coisas, Deus já sabe. Deus tem um plano. O negócio é que as coisas acontecem ao nosso redor e a gente entra em desespero. A gente fica em choque, por quê? Porque como nós somos ligados ao presente, a gente esquece que nós não devemos nos ligar ao presente, mas nos ligar ao Deus eterno. É exatamente isso que acontece com o povo. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 10, olha isso aqui. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Versículo 12. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios, afinal, é melhor, presta atenção nessa frase, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Misericórdia. Essa é a primeira de muitas reclamações que o povo vai fazer quando está andando pelo deserto. É por causa desse tipo de atitude que o povo ficou mais tempo no deserto do que deveria. Veja bem, Deus havia os libertado da escravidão. Deus havia enviado 10 pragas no Egito e poupado o seu povo de todas elas. Eles tinham visto a manifestação do poder de Deus no Egito. Quando eles marcharam para fora do Egito, a Bíblia diz que Deus enviava uma nuvem para fazer sombra no povo, e à noite Deus mandava uma coluna de fogo para iluminar o caminho, assim eles poderiam viajar à noite. Presta atenção, dia e noite eles estavam presenciando a manifestação do poder de Deus, mas no primeiro impasse, no primeiro problema, ao invés deles confiarem em Deus, qual foi a sua atitude? Reclamação, pedir para voltar para o Egito. Ei, quantas vezes Deus já não agiu na sua vida e na minha vida? Quantas coisas Deus já não fez por nós e através de nós, mas no primeiro impasse, na primeira oportunidade, nós demonstramos o quão rebelde é o nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente tira o foco daquilo que Deus está fazendo, do poder de Deus, e coloca o foco no problema. Quem é mais poderoso? Deus ou um exército inteiro? É óbvio que é Deus. Deus havia os libertado, como eu falei, eles saíram de cabeça erguida, eles saíram marchando. Eles saíram marchando pelo meio da cidade. As pessoas estavam vendo que eles estavam sendo libertos, isso era o poder de Deus se manifestando, mas ainda assim, não foi suficiente para que eles crescem. Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus já fez tantas coisas, para pensar, o que Deus já fez por você, quantas coisas Deus já fez na sua vida. Só o fato de você estar aqui, de você estar vivo, de você estar respirando, de você estar aqui com os seus amigos, isso já é graça, bênção de Deus. Isso é favor de Deus. Só o fato de você ter um emprego, independente do emprego, só o fato de você ter um emprego no tempo que nós estamos vivendo, já é favor de Deus. Só o fato de você ter a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um curso superior, isso já é favor de Deus para a sua vida. Mas, quando nós nos deparamos com problemas, quando nós nos deparamos com alguma crise, porque a crise vai vir, o problema vai acontecer, alguma coisa vai passar, a gente reclama, a gente murmura, a gente fala: poxa, era melhor ter ficado lá no Egito, poxa, vim para Jesus, me converti para passar por esse BO, parece que depois que eu converti eu estou passando por mais problema. Quem aqui já ouviu uma frase assim parecida? Poxa, depois que eu me converti, parece que só deu BO. Pois é, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Aqueles pastores lá da Record, os caras vão contar mentira mesmo, falar: vem para Jesus e os problemas acabaram. O evangelho não é esse não, cara. O evangelho é: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se é para passar por BO, se é para passar por problema, é melhor passar por problema de mão dada com o Senhor Jesus do que passar sozinho.
Tem alguém comigo aqui ou não? Jesus não nos prometeu a ausência de lutas, Ele nos prometeu a vitória sobre elas em nome de Jesus, em nome dEle. Então a gente precisa pegar na mão do Senhor Jesus Cristo e entender que o bom pastor está caminhando conosco. Agora, tem uma frase aqui que pega muito para mim. Essa frase pega muito, que é o final aqui do versículo, quando eles falam assim, afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Essa frase do povo pega demais. Porque isso demonstra o coração daquele povo que era insubmisso a Deus. Porque aquela galera estava preferindo a segurança da escravidão do que o risco de viver pela fé. E parece que isso é extremamente atual. Tem gente que prefere a segurança de viver longe de Deus e de viver no pecado do que o risco de viver pela fé, do que o risco de fechar os olhos e confiar em Deus. Porque essa é a nossa dificuldade, esse é o nosso problema. É muito mais confortável viver conforme o mundo do que viver conforme a palavra de Deus. Mas como eu falei no meu grupo de discipulado hoje cedo, Deus não nos chamou para viver no conforto, Deus nos chamou para viver pela fé. Posso ouvir um amém ou não? É muito mais fácil você, um jovem de 25, 26 anos, é muito mais fácil você se comportar como todo mundo do que você se comportar como o Senhor Jesus Cristo. Porque para se comportar como Jesus tem que ser cheio do Espírito, irmão. Para se comportar como Jesus, tem que andar em santidade. Para se comportar como Jesus, tem que conhecer a palavra de Deus. Então é muito mais confortável fazer o que está todo mundo fazendo. Posso ouvir um amém ou não? Deus não te chamou, não te trouxe aqui nessa noite. Deus não enviou seu Filho para morrer numa cruz, para te dar a vida eterna, para que hoje eu e você vivamos conforme o mundo quer que a gente viva. Confortável, segurança da escravidão. Não, a gente vai viver pela fé, mano. Porque a escravidão aqui do povo também é simbólica. Sabe por quê? Porque aquele povo, eles não foram libertos simplesmente da escravidão, mas eles estavam caminhando para a promessa da terra prometida. Da mesma forma, eu e você, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado, mano. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, e agora a graça de Deus nos leva à terra prometida, nos leva a um dia viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém, nos leva agora a viver a promessa. Isso é maravilhoso, mano. Isso é lindo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. E quando a galera fala que viver na igreja, que vida na igreja vai tirar a sua liberdade, que igreja é uma lista de coisas que você pode, que você não pode fazer, é exatamente o inverso, porque a igreja e a fé cristã e a palavra de Deus é libertadora, mano. É libertadora. Imagina o quão triste é viver uma vida que o cara, para se divertir, ele precisa necessariamente estar alcoolizado. Isso não é escravidão? Para mim parece escravidão. Tem alguém comigo aqui ou não? Posso ouvir um amém? Pois é, isso é escravidão. Imagina que a festa não tem graça se não tem cachaça. A festa não tem graça se o cara não consegue pegar o máximo de menina possível. Se isso não é escravidão, eu não sei mais o que é. Agora, Jesus Cristo te libertou disso, e agora você pode se divertir com seus amigos, você pode viver uma vida plena, você pode desfrutar da santidade do Senhor Jesus Cristo, e você não precisa esquecer do que aconteceu na noite passada. Tem alguém comigo, gente? A vida com Deus é libertadora. Agora, o povo estava querendo voltar para a escravidão por causa do primeiro BO. Mas, aí chega Moisés. E aqui as paradas começam a virar. Porque daí Moisés, ele tem uma atitude completamente diferente. Olha o que nos diz o versículo 13 e 14. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Dá um amém no seu lugar. Quando todo mundo está desesperado, e todo mundo chega no Moisés e fala: Moisés, acabou, já era, a gente vai morrer. Game over, GG. O Moisés fala: calma, gente, Deus tem um plano. Calma, gente, confia em Deus. Calma, olha só, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão vê-los na vida de vocês. Presta atenção. Quando está tudo bagunçado, quando está tudo em desespero, quando está tudo caótico, você é a resposta.
Vou falar de novo. Quando está tudo em caos, quando está tudo fora de ordem, você é a resposta. Sabe por quê? Porque você é aquele que conhece a Deus. Você é aquele que se relaciona com Deus. Você é aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo. Você é aquele que possui o Espírito Santo habitando no seu coração. O mesmo Espírito que atuava sobre Jesus atua sobre você. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre você, porque Ele nos deu essa autoridade. Foi Jesus que nos concedeu a autoridade. Portanto, quando o mundo necessita da resposta, a gente levanta a mão e fala assim: olha aqui, ó. Pode vir para cá, vem porque aqui tem palavra, vem porque aqui eu conheço os planos de Deus, vem porque aqui eu sei o que vai acontecer, vem porque aqui eu conheço o final da história, eu já li o final do livro. Amém ou não? Agora, perceba que Moisés, ele fala que Deus tinha um plano por causa desse versículo aqui. Olha, Êxodo capítulo 14. O Senhor disse a Moisés, Êxodo capítulo 14, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Olha só Deus falando: planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim o fizeram. Olha só, Deus já havia comunicado com Moisés que ele tinha um plano. E Deus já havia comunicado com Moisés: olha só, o pessoal vai perseguir vocês. O pessoal vai atrás de vocês. O pessoal do Egito vai perseguir vocês. Olha, o mundo vai perseguir vocês. Olha, quando você se posiciona como cristão, pode ser que tenha alguém que não vai gostar do seu posicionamento. Olha, quando você vive conforme a palavra de Deus quer que você viva, pode ser realmente que alguém vai te perseguir. Pode ser realmente que alguém não vai gostar do que você está falando. Mas fica tranquilo, porque isso está acontecendo para que Deus demonstre o seu poder e a sua glória. Moisés sabia, porque era Moisés que se relacionava com Deus, porque Deus falava com Moisés. Veja bem, crente que entra em desespero é crente que não está se relacionando com Deus, porque aquele que se relaciona com Deus sabe que Deus tem um plano, sabe que Deus está no controle. Agora, o mais interessante é que Deus falou para Moisés que ele tinha um plano, mas Deus não falou qual era o plano. Deus não falou: olha só, vocês vão chegar na frente do Mar Vermelho, a hora que chegar na frente do Mar Vermelho, eu vou abrir o mar e vocês vão atravessar. Deus não falou isso. Deus só falou: eles vão te perseguir, mas isso está acontecendo para que eu demonstre o meu poder. Veja bem, Deus não precisa, e na maioria das vezes Ele não vai nos revelar o plano por completo. Olha só, amanhã você vai fazer tal coisa, você vai para tal lugar, e você vai almoçar com tal pessoa, e você vai passar por isso, e você vai passar por aquilo, mas no final vai dar tudo certo, fechado, está aqui o roteiro, está aqui o guia, pode ficar tranquilo. Não, sabe por quê? Porque isso não seria fé. Se Deus já nos contasse tudo, certinho, bonitinho, passo a passo, do que iria acontecer, não exigiria de nós fé. É por isso que o cristianismo é maravilhoso. É por isso que a vida com Jesus é incrível, porque ela exige de nós fé, e não é fé em nós mesmos, não é fé na minha força, não é fé no dinheiro que eu posso ganhar, não é fé nas coisas que eu posso comprar, é fé em Deus e naquilo que Ele falou. Então se o Senhor falou: eu sou o bom pastor, Ele é o bom pastor. Então se o Senhor falou que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, então a gente não precisa ter medo. Eu vou passar pelo vale, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus, aleluia. Independente do que aconteça, eu não sei o plano completo. Se eu falar para você: olha, eu sei o que está acontecendo com você, dia após dia, esse é o plano, é isso, não, eu estaria mentindo, eu não sei. O que eu posso falar para você é: Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus tem pensamentos de paz sobre nós. É do desejo de Deus que nós vivamos um relacionamento com Ele. É do desejo de Deus que nós possamos desfrutar das bênçãos, da palavra, dons espirituais. É do desejo dEle. Agora o resto, eu não sei o que vai acontecer. O que a gente faz? Confia. O que a gente faz? A gente tem fé e a gente exerce a nossa fé. E aí que é interessante, porque é você vivendo uma vida de fé que você vive diferente do mundo.
Moisés foi o único, nesse episódio, Moisés foi o único que falou: calma, gente, Deus tem um plano. Sabe, meu irmão, não importa o que a multidão esteja gritando, sai de perto um pouco, feche os ouvidos para as vozes que estão ao seu redor, e ouça somente a voz de Deus, e Deus vai te dar a direção. Sabe, no meio do caos, como eu já falei, você brilha a luz de Jesus, mano. E aí a gente chega nesse versículo, no versículo que é chave para essa pregação. Olha só, o versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E esse comando é o mesmo comando que Deus dá para nós hoje. Veja bem, é um passo de fé. Por quê? Porque diga ao povo que marche, mas é marche para onde? Na direção do mar. Não dá para marchar na água, não dá. Só teve um humano que andou pela água, dois, um é Jesus, o outro foi Pedro, mas é lá na frente, no Novo Testamento. Eles estão marchando para o meio do mar, eles estão avançando para o impossível, eles estão avançando para o incerto. Ué, mas como é que a gente vai marchar para o mar? Veja bem, eu não sei, mas se Deus está nos mandando marchar, a gente marcha. Se Deus está pedindo, a gente obedece. Se Deus está falando, a gente segue a voz de Deus. Por quê? Porque nós fazemos o que é a nossa parte, nós fazemos o possível e o impossível a gente deixa na mão de Deus. Eu não sei qual é o mar vermelho que está diante de você, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: não é para você ficar parado diante dele olhando para ver o que vai acontecer. A ordem de Deus é: marche, avance, vai para cima. Então a gente vai, então a gente toma um passo de fé, a gente caminha, e quando a gente caminha, Deus abre o mar para a gente passar, meu irmão. Deus fala para Moisés: estende o cajado, ele estende o cajado, o mar abre, fica sequinho, e eles passam a pés secos, e a palavra de Deus diz que ficava uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro lado. Um milagre, uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Por quê? Porque o impossível é Deus que faz. Então o que a gente faz? A gente marcha, meu irmão. Nós estamos vivendo coisas incríveis, poderosas, a respeito de ministério, a respeito de coisas que nós temos sonhado. E não estou falando só da Deep Conference. Nós estamos fazendo tantas coisas legais, sabe? E foi isso que nos motivou a escrever essa mensagem. Tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente está orando, tudo aquilo que a gente está buscando, e tudo que a gente sente no nosso espírito, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a falar sobre as coisas, sobre ministério, sobre avanço, sobre célula, tudo que a gente consegue pensar é marchar, é ir para frente, é ir para cima, é pregação do evangelho. Meu irmão, a vida do crente é adiante, o crente não recua, o crente não anda para trás. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam em nome de Jesus. A gente avança no evangelismo, a gente avança no nosso relacionamento com Deus, porque você não foi chamado para viver um relacionamento com Deus estático. A igreja é movimento, e a vida com Deus é movimento. Meu irmão, Deus te chama nessa noite para avançar, o comando é marchar, então nós iremos marchar. O comando é esse, sabe? Um dos nossos objetivos para esse ano é implantar no seu coração, na sua mente, uma cultura séria de evangelismo, de pregação do evangelho. Eu não estou falando necessariamente que você precisa se tornar um evangelista de rua que prega em cima do caixote. Se Deus te chamou para isso, amém. Mas cadê aquele evangelismo relacional? Quantas pessoas passam por você no seu trabalho, na sua faculdade? Quantas pessoas você encontra semanalmente? Cadê aquele evangelismo relacional? Cadê aquela oração antes do trabalho começar? Ei pessoal, antes da gente começar tudo aqui, para aqui, vamos orar, vamos falar com Jesus. Avanço é o reino de Deus avançando. Porque da mesma forma que Moisés falou que Deus lutaria por eles, e Deus lutou, da mesma forma, Deus vai à nossa frente. Então, se Deus vai à nossa frente, qual é o medo? O que é que está nos parando, nos afastando? Sabe? Como eu já falei, coronavírus, pandemia, terrível, mas não pegou Deus de surpresa.
Parece que a gente ficou em choque. E parou e falou, mano, e agora? Ei, é tempo de avanço, meu irmão. É tempo de colheita. Nós continuamos crendo em todas as palavras que foram liberadas sobre a igreja do Brasil e sobre essa igreja, sobre esse ministério. Nós continuamos crendo em cada profecia, em cada coisa que nos foi dita, nós continuamos crendo. Avanço, colheita, avivamento, pregação do evangelho, jovens entregues aos pés do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos crendo. Tem alguém que crê nisso aqui ou não? Pois é, então a ordem é avançar, meu irmão. Chega de perder tempo. Que tal se a gente for intencional em tudo aquilo que a gente fizer? Que tal se desde o momento que você acorda até o momento que você deita, todas as suas intenções, toda a sua força, toda a sua energia for para glorificar a Deus? A Bíblia fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu sei que a gente precisa trabalhar, estudar e correr atrás dos nossos sonhos, sim. Mas se você buscar o reino de Deus, e se você buscar a justiça de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Usa a sua força, a sua energia, os seus talentos, aquilo que Deus colocou na sua mão, para avançar pelo reino. Vamos juntos marchar em direção ao Mar Vermelho. Ah, Davi, mas a minha faculdade é tão difícil. Ah, Davi, mas eu sou da área de humanas, 70% do meu curso é ateu, e daí? Se o evangelho avança no Oriente Médio, não vai avançar na tua faculdade, meu irmão? Ah, Davi, mas você não está ligado, eu sou do curso de medicina, e a galera não gosta de ouvir a palavra de Deus, e a minha pergunta para você é, e daí? Brilha a luz de Jesus, mano. Fala do evangelho, faça a diferença. Sabe, hoje eu sinto que o nosso Mar Vermelho é o nosso campo missionário, tá ligado? É a cidade de Marília. E Deus está falando, e aí, vocês vão ficar parados olhando o que vai acontecer? E eu sinto que Deus está abrindo o mar e abrindo as portas para a gente avançar e para a gente conquistar aquilo que nós devemos conquistar e para a gente alcançar a terra prometida. E a terra que nos foi prometida é a cidade de Marília, as ruas de Marília, as famílias de Marília, os jovens, os adolescentes de Marília, a juventude de Marília aos pés do Senhor Jesus. E a minha pergunta para você, e aí, você vai avançar ou você vai ficar parado? Ei, é tempo de avanço, de pregação do evangelho, é tempo de inflamar o seu coração, é tempo de você ter o seu coração queimando agora. Eu sei que tem gente agora, nessa noite, está com o coração queimando agora enquanto eu estou falando. Eu sei que Jesus já colocou na sua cabeça agora, na sua mente, aquela pessoa que você vai pregar o evangelho, está pensando assim, rapaz, a hora que acabar o culto eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa. Eu sei disso. Só que entenda, o nosso avanço não está resumido simplesmente ao culto de sábado, ao culto de sexta, ao culto de domingo. É dia após dia, avançando na direção do reino de Deus. E eu concluo citando um texto que tem tudo a ver com avanço. Um dia Jesus está conversando com os discípulos e ele pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? E aí o Pedro tem uma revelação do Espírito, e a revelação do Espírito é a seguinte, ele vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele assim, fala, uou, isso aí não veio da tua cabeça não, Pedro, isso aí foi o Espírito que te revelou. E aí ele fala sobre a igreja, e ele fala sobre esta pedra, ou seja, sobre esta declaração que você acabou de falar, a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Presta atenção, sabe o que significa as portas do inferno? Vamos fazer uma leitura imaginativa aqui. Significa literalmente o inferno com um portãozão bem grande. E nós, como um exército poderoso, avançando, estourando a porta do inferno e resgatando aqueles que estão lá. Avivamento, meu irmão, a gente começa com ele vertical, porque ele é derramado de cima para baixo. Avivamento é Deus soprando o seu Espírito, derramando o seu Espírito sobre nós.
Mas o fruto do avivamento, ele acontece de verdade na horizontal, quando você age, quando você estende a mão, quando você prega, quando você ora, quando você faz. E aí, meu irmão, deixa eu te falar um negócio: nenhum avivamento da história da igreja começou no asilo. Com todo respeito aos nossos senhores, com todo respeito à galera mais velha, mas lê a história da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. É óbvio que o pessoal mais velho tem a sua importância, é óbvio, eu não estou falando nada disso. Mas avivamento começou, sabe onde? Grupo de jovens de joelho orando. Gente de Deus, buscando a presença de Deus. Gente que se volta para a palavra de Deus. Gente que não quer voltar para o Egito, porque quem ama o Egito não vai para frente. Gente que não quer voltar para o Egito, mas gente que quer avançar. Tem alguém aqui nessa noite que quer avançar em nome de Jesus? Meu irmão, é tempo de avanço. Deus está fazendo algo novo na primeira igreja batista de Marília. Deus está fazendo algo novo na Juventude Deep. E a minha pergunta para você é: você vai fazer parte desse avanço? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.